Oi pessoal, nesta aula nós vamos retomar o conteúdo visto na aula passada, triângulos, classificação e propriedades. Triângulos. O triângulo é considerado um polígono. É constituído por três lados, é uma figura plana e os lados são segmentos de reta. Além disso, há internamente no triângulo três ângulos. Na figura ao lado, mostra alguns exemplos de triângulo. Então, aqui nós temos os lados do triângulo, os ângulos internos em amarelo. Elementos de um triângulo. Lados. Os lados são segmentos de reta que se encontram apenas nas extremidades de um triângulo. Então, aqui temos os lados que eu vou chamar lado A, B e C. Os lados a gente denomina com letras minúsculas. O triângulo possui três lados, três ângulos internos, que são esses aqui, e três vértices. O vértice oposto ao lado A, vamos chamar de A maiúsculo. O vértice oposto ao lado B, chamamos de B maiúsculo. E o vértice oposto ao lado C, chamamos de C maiúsculo. Esse ângulo interno, a gente vai chamar de B com um chapeuzinho em cima. Esse ângulo interno também C. E esse ângulo interno também A. Esse chapeuzinho em cima significa que estamos nos referindo ao ângulo. Vértice. O vértice são os pontos de encontro entre os lados de um polígono, no caso o triângulo. Existem três vértices em um triângulo. Então, como já falado, um triângulo existem três vértices, que é o ponto de encontro entre dois lados. E para denominar os vértices, utilizamos letras maiúsculas. Ângulos internos são ângulos gerados por dois lados consecutivos internamente dentro de um triângulo. Então, são esses ângulos aqui. Esses ângulos são os ângulos internos de um triângulo. Ângulos externos. Um ângulo externo é o espaço entre o lado de um triângulo e o seu prolongamento. Então, para enxergar o ângulo externo de um triângulo, eu preciso prolongar os seus lados. Vou prolongar esse segmento de reta aqui. O ângulo externo é esse aqui. Vou prolongar esse segmento de reta aqui. E aqui está o outro ângulo externo do triângulo. Vou prolongar esse segmento de reta. E aqui está o outro ângulo externo do triângulo. Os triângulos não possuem diagonais, ou seja, um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de uma figura geométrica plana. O quadrado, por exemplo. O que é a diagonal de um quadrado? É o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Isso é uma diagonal do quadrado e aqui é outra diagonal do quadrado. Porém, o triângulo, para cada vértice, para qualquer vértice que eu pegar, os outros dois restantes serão vértices consecutivos. Então, eu tenho diagonais.
Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados. Triângulo escaleno. Todos os lados possuem medidas diferentes. Então, por exemplo, 13, 10 e 11. Ou melhor, 8. Todos os lados desse triângulo possuem medidas diferentes. Triângulo isósceles. Dois lados possuem as mesmas medidas. Por exemplo, 5, esse lado mede 5, esse lado mede 5. E esse lado mede 6. Dois lados possuem as mesmas medidas. Esse é o triângulo isósceles. Triângulo equilátero. Todos os lados possuem medidas iguais. Por exemplo, 10, 10 e 10. Além de serem classificados pelos lados, os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida de seus ângulos. O triângulo acutângulo. Ângulos internos menores que 90 graus. Então, os três ângulos internos possuem medidas menores que 90 graus. Por exemplo, aqui podemos ter um ângulo de 80 graus. Aqui podemos ter o ângulo de 40 graus. E aqui podemos ter o ângulo de 60 graus. Todos os ângulos internos do triângulo são menores que 90 graus. Triângulo obtusângulo. Ele possui um ângulo interno acima de 90 graus. Um ângulo interno com medida maior que 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 120 graus. E os outros dois ângulos serão agudos, ou seja, medidas menores que 90 graus. Por exemplo, aqui medindo por exemplo, aqui medindo 40 e aqui medindo 20. Triângulo retângulo. Um de seus ângulos internos é igual a 90 graus. Por exemplo, aqui medindo 30 graus, aqui 60 graus e aqui 90 graus. Um ângulo que mede 90 graus nós representamos por esse quadradinho aqui. É o símbolo que representa o ângulo reto. O ângulo que mede 90 graus é também chamado de ângulo reto.
Propriedades dos triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu tenho um triângulo A, B, C. Aqui eu tenho o ângulo A, esse aqui é o ângulo C e esse aqui é o ângulo B. A soma das medidas desses ângulos, A mais B mais C, é sempre 180 graus. E, além disso, a soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre 360 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos externos, que são esses aqui, resulta sempre em 360 graus. Se eu chamar esse aqui de ângulo θ, esse aqui de beta e esse aqui de gama, eu tenho que θ mais beta mais gama é igual a 360 graus. E a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. Ou seja, se esse aqui é o lado A, aqui é o lado B e aqui é o lado C. A soma de dois lados de um triângulo, ou seja, se eu pegar o lado B mais C, é sempre maior que a medida do terceiro lado. É isso que está me dizendo. O maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Por exemplo, se eu tenho aqui 14, 8, e 7. O maior lado é 14. Então, aqui me diz que o maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Então, se eu tenho os ângulos, esses três ângulos aqui, A, B e C. O maior lado é 14 e o maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Então, se o maior lado é 14, eu posso afirmar que B é o maior ângulo interno do triângulo, pois o maior lado está aqui e o ângulo oposto a esse lado é o ângulo B. Portanto, ele também será o maior ângulo. O lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. Então, se eu tenho um triângulo isósceles,
o triângulo isósceles possui dois lados com mesma medida. E o lado diferente é denominado base. Então, se eu tenho um triângulo ABC isósceles, a base é o segmento AB. É o segmento AB, que é o lado diferente do triângulo. E além disso, os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes, ou seja, mesma medida. Congruentes na geometria significa mesma medida. Então, os ângulos da base do triângulo isósceles possuem a mesma medida. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então, um triângulo equilátero possui três lados de mesma medida. Por exemplo, um triângulo de lado 10. E, além disso, o triângulo equilátero também possui três ângulos de mesma medida. E os três valem 60 graus. Agora aqui eu vou corrigir os exercícios da aula da semana passada, do dia 19. A questão número 1. Classifique os triângulos a seguir de acordo com a medida dos seus lados e de acordo com a medida de seus ângulos. Então, eu quero classificar de acordo com a medida dos lados e dos ângulos. Bom, então, na letra A, de acordo com a medida dos lados. Na letra A, o triângulo possui dois lados de mesma medida. Então, o triângulo é isósceles. Classificação de acordo com os lados. E de acordo com o ângulo, ele é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo reto, cuja medida é 90 graus. Então, de acordo com a classificação dos ângulos, ele é retângulo. Na letra B, classificação de acordo com os lados, com a medida dos lados. Ele possui três lados de mesma medida. Portanto, ele é equilátero. E olhando para a medida dos seus ângulos, ele é... A medida dos ângulos são todas menores que 90 graus. Portanto, ele é acutângulo. Na letra C, em relação à medida dos lados, o triângulo possui os três lados de medidas distintas. Portanto, em relação aos lados, o triângulo é escaleno. E em relação ao ângulo, repare que o triângulo possui um ângulo maior que 90 graus, o que vale 130 graus. Portanto, em relação à medida dos ângulos, o triângulo da letra C é obtusângulo.
Na letra D, em relação à medida dos lados, o triângulo possui dois lados de medidas iguais. Portanto, ele é isósceles. E em relação à medida dos ângulos, ele possui um ângulo maior que 90 graus. Portanto, ele é obtusângulo. Na letra E, em relação à medida dos lados, o triângulo possui a medida de um lado igual a 3,2 centímetros. Aqui, os lados são distintos. Portanto, ele é um triângulo escaleno. E em relação aos ângulos, ele é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto, cuja medida é 90 graus. Então, retângulo. Questão 2. A soma dos lados de um triângulo isósceles é igual a 36 centímetros. Sabendo que o lado diferente tem medida igual a 14 centímetros, determina o valor dos lados restantes. Então, nós temos um triângulo isósceles, que possui dois lados de mesma medida. Vou chamar os vértices de A, B e C. Então, se o triângulo é isósceles, e se a base é AB, cuja medida é diferente, os outros dois lados possuem a mesma medida que eu chamei de x. Aqui me diz que o lado diferente tem medida igual a 14 centímetros. Então, aqui vale 14. E os outros dois medem x. Eu sei que a soma dos lados é igual a 36. Portanto, somando os lados do triângulo, isso aqui tem que ser igual a 36 centímetros. E pede para determinar o valor dos lados restantes, ou seja, dos outros dois. Ou seja, eu tenho que descobrir o valor de x. Então, tenho que resolver essa equaçãozinha aqui. Bom, x mais x é igual a 2x. Mais 14 igual a 36. Bom, eu tenho que isolar o x. Então, eu vou passar esse 14 que está somando, subtraindo para o outro lado da igualdade. Vai ficar 2x igual a 36 menos 14. Então, 2x é igual a 22. Para isolar o x aqui, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e irei passar dividindo. X é igual a 22 dividido por 2. Então, chego à conclusão que o x vale 11. 22 dividido por 2 dá 11. Portanto, esse lado mede 11 e esse lado aqui também mede 11. Questão 3. Um triângulo escaleno. Escaleno é o que possui três lados de medidas distintas. Um triângulo escaleno tem seu maior ângulo interno de 115 graus.
e o menor de 25 graus. Então, vamos pegar desenhar um triângulo. O maior ângulo interno mede 115. E o menor mede 25. Preciso saber a medida do outro. Qual é o valor do ângulo restante? Então, vou chamar esse ângulo de x. Bom, uma coisa que eu sei é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu somar esses ângulos, x mais 115 mais 25, isso aqui tem que dar 180 graus. X mais 115 mais 25 graus, isso aqui dá 140 graus, igual a 180 graus. Para isolar o x aqui, basta pegar esse 140 que está somando e passar subtraindo para o outro lado. Fica x igual a 180 graus menos 140 graus. Portanto, x é igual a 40 graus. 180 menos 140 resulta em 40 graus. Questão 4. Um triângulo possui um de seus ângulos internos igual a 50 graus. Tal triângulo pode ser considerado equilátero? Justifique. Bom, nós vimos que num triângulo equilátero, os três ângulos possuem a mesma medida. E os três ângulos medem 60 graus. Então, esse triângulo pode ser equilátero? Resposta é não. Pois em um triângulo equilátero, a medida dos três ângulos é 60 graus. Logo, um triângulo que possui ângulo interno igual a 50 graus não pode ser equilátero. Questão 5. Qual o perímetro de um triângulo equilátero com um lado medindo 15 centímetros? Bom, então um triângulo é equilátero. Um triângulo equilátero, os três lados possuem a mesma medida. Então, o lado mede 15 centímetros. Os três lados medem 15. E o perímetro é calculado somando a medida de todos os lados. Ou seja, 15 mais 15 mais 15. Isso é igual a 15 mais 15 dá 30. Mais 15 resulta em 45. Então, o perímetro
é 45. Questão 6. Um triângulo isósceles tem um lado diferente medindo 12 centímetros. Então, um triângulo isósceles cujo lado diferente é 12. Sabendo que seu perímetro é 40, a medida dos outros dois lados é... Bom, como o triângulo é isósceles, os outros dois lados possuem a mesma medida, que eu irei chamar de x. O perímetro é a soma de todos os lados. E eu sei que o perímetro é 40. Então, x mais 12 tem que ser igual a 40. Então, eu quero determinar a medida dos outros dois lados. Então, tenho que descobrir o valor de x. X mais x dá 2x. Mais 12 igual a 40. 2x é igual a 40 menos 12. 2x é igual a 40 menos 12 dá 28. Então, x é igual a 28 dividido por 2. 28 dividido por 2 dá 14. Portanto, a medida dos outros dois lados é 14. Questão 7. Sobre a classificação dos triângulos, de acordo com a medida dos seus lados, assinale a alternativa correta. Bom, na letra A, quando tiver esses risquinhos aqui, os lados que possuírem o mesmo número de risquinhos é porque eles possuem a mesma medida. Que nem aqui na letra A. Esses dois lados possuem 2 risquinhos. Significa que eles possuem a mesma medida. E esse aqui possui um risquinho apenas. Então, esse tem medida diferente dos outros dois. Bom, como 2 dos lados possuem a mesma medida, na letra A, o triângulo é isósceles. Na letra B, um dos lados possui um risquinho, outro possui 2 e outro possui 3. Então, na letra B, os 3 lados possuem medidas diferentes. Então, o triângulo é escaleno. Na letra C, todos os lados possuem 2 risquinhos. Então, os 3 lados possuem a mesma medida. Então, o triângulo é equilátero. E na letra D, 2 dos lados possuem 3 risquinhos e o terceiro possui 2. Então, 2 lados possuem a mesma medida. Então, o triângulo é isósceles. Bom, então agora eu analiso as alternativas. Na letra A, afirma que B e C são escalenos. Falso. B é escaleno, mas C é equilátero. Na letra B, A e C são equiláteros. Falso. Letra A é isósceles. Letra C, A e D são isósceles. A isósceles, D isósceles. Verdadeiro. Então, a resposta correta está na letra C. Na letra D, C e D são equiláteros. Falso. Apenas C é equilátero, D é isósceles. Então, a resposta correta é letra C. Questão 8. Sobre os triângulos abaixo, assinale a alternativa correta. Bom, na letra A, nós temos que
O triângulo possui dois lados com a mesma medida. Então, ele é isósceles. E possui um ângulo interno cuja medida é maior que 90 graus. Então, ele é obtusângulo. Na letra B, o triângulo possui as medidas dos três lados, a medida de dois lados iguais e a medida do terceiro diferente. Então, ele é isósceles. E possui o ângulo interno medindo 90 graus. Aqui o símbolo de ângulo reto. Então, ele é também retângulo. Na letra C, ele possui dois lados de mesma medida. Então, ele também é isósceles. E na letra D, e aqui na letra C, os três ângulos internos aparentam ter medidas menores que 90 graus. Então, ele é acutângulo. E na letra D, em relação aos lados, ele possui os três lados de medidas distintas. Então, ele é escaleno. E em relação à medida dos ângulos, ele possui um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Então, ele é também obtusângulo. Então, analisando as alternativas, na letra A afirma que o item A é isósceles e retângulo. Falso, ele é obtusângulo. Na letra B afirma que o item C é escaleno e acutângulo. E falso, porque ele é isósceles. Então, na letra A é aqui que está errado. Na letra B, é aqui que está errado. Ele é isósceles. Na letra C, afirma que o do item B é equilátero e retângulo. Ele é retângulo, mas não é equilátero. Ele é isósceles. Então, aqui está errado. Na letra D, afirma que no item D, ele é escaleno e obtusângulo. Verdadeiro. Então, a resposta correta está na alternativa D.